Vamos à concertação social, porque terminou a reunião de preparação para o Conselho Europeu e então, Fernanda Fernandes, estão a sair patrões, sindicatos e governo. Para preparar o Conselho Europeu. Temos a de UGT, 17 e Paula 18, Bernardo, a falar sobre então a reunião. O Governo apresentou-nos um ponto de situação daquilo que são as matérias que estarão em discussão, sobretudo com enfoque em duas delas, a preparação e os desenvolvimentos da negociação do quadro financeiro plurianual e a questão do Brexit. Relativamente ao quadro financeiro plurianual, a posição da UGT também já é conhecida, é clara, preocupam-nos as tentativas de redução das verbas que serão colocadas à disposição dos Estados-membros para as políticas de coesão e para as políticas de desenvolvimento e que afetarão certamente Portugal. Preocupam-nos que se a Comissão Europeia procure aumentar as taxas de comparticipação nacional, o que exigirá um esforço acrescido a país que, como Portugal, ainda tem necessidades acrescidas de investimento. Da reunião que tivemos, a situação não é particularmente animadora. Estes problemas persistem. Esta incerteza relativamente àquilo que vai ser, de facto, o volume global do Fundo Comunitário continua em aberto, mas, de facto, a nossa preocupação é que falte, de facto, à União Europeia uma verdadeira ambição para assegurar aquilo que é um dos seus valores fundamentais, que é a promoção da convergência entre Estados-membros. E nós sempre o dissemos desde o início, que face aos desafios que a Europa enfrenta, aos novos e aos velhos desafios, muitos deles ainda por resolver, precisávamos de mais Europa e não de menos Europa. E esta redução de verbas acaba por traduzir-se em menos Europa. Em direto para a RTP e à margem deste assunto, a pergunta sobre o plano de orçamento que foi enviado então para Bruxelas. Obviamente que essa é uma discussão que certamente iremos ter no futuro, que esperamos ser uma parte ativa na discussão do próximo Orçamento do Estado. Os valores, as previsões ou as revisões em alta destes indicadores macroeconómicos, obviamente, são acolhidos positivamente pela União Europeia, pela UGT, e esperamos que se reflitam depois na possibilidade de avançarmos para o aprofundamento de algumas políticas que a UGT tem vindo a defender no quadro do anterior governo e que esperamos sejam aprofundadas neste próximo ciclo legislativo. Mas, de qualquer modo, deixem-me referir ainda que, e porque também tem a ver com a forma como se prepara a política nacional, também tivemos a oportunidade de dizer na reunião que era fundamental que as necessidades específicas de Portugal fossem devidamente acauteladas no quadro da preparação do Fundo Comunitário. Sabemos que a Comissão Europeia definiu um conjunto de prioridades com as quais concordamos, mas obviamente é fundamental que as prioridades nacionais, e eu diria até prioridades regionais, porque as regiões também têm situações específicas, sejam devidamente acauteladas na negociação desde já e, muito concretamente, depois naquilo que serão os instrumentos que concretizarão a afetação de verbas a Portugal. E nestas áreas destacamos 4 ou 5 matérias que para nós são muito importantes. A questão do investimento público. Portanto, é preciso ter em atenção que Portugal foi um dos países em que nos últimos anos o investimento público mais caiu. É fundamental que se promova a qualidade do serviço público e isso exige investimento. E, portanto, o quadro comunitário não pode ficar indiferente a esta situação. Tal como também é fundamental que continuemos ou tenhamos um quadro que dê resposta às necessidades de empregos de qualidade, às necessidades de reforço das competências dos trabalhadores portugueses, da aprendizagem ao longo da vida, de assegurar a valorização do trabalho e a melhoria das condições de trabalho. E nesta valorização do trabalho, obviamente, que temos muito presente, uma diversidade de aspectos, mas temos muito presente, com particular força, a melhoria do salário, seja ele nos setores públicos, seja nos setores privados, e a convergência dos nossos níveis salariais com a média da União Europeia. Importa não esquecer que atualmente o nosso nível salarial se encontra praticamente em termos reais aos níveis de 2008 ou 2009. E, portanto, esta é de facto uma aposta.
A UGT aqui a explicar a sua posição e aquela que defendeu na concertação social sobre os temas que vão dominar o Conselho Europeu.